Praticamente 2 anos atrás, jornalistas como o Léo Dias e influenciadores como a Antônia Fontinelli fizeram um exposed da atriz da Globo, Clara Castanho. E aí eles revelaram que ela havia engravidado, tido a criança e dado a criança para adoção. E aí os conservadores, os reacionários, estavam todos horrorizados porque uma atriz global estava, jogando fora a sua criança. E aí a Clara Castanho veio, esclareceu que ela havia sido vítima de uma violência sexual e que ela havia optado por dar a criança para alguém porque ela não teria condições psicológicas para poder cuidar dessa criança. E aí, primeiro, você tem a questão que envolve o controle sobre o corpo das mulheres, né? A mulher, algumas vertentes mais fundamentalistas nem sequer permitem que uma mulher faça controle de natalidade, então assim, nem sequer uma pílula, camisinha pode usar, então assim, esses casos mais extremos, né? Mas, por outro lado, não poderia, pelo menos, né, abortar se for um caso de violência, porque há a patrulha da Damares, por exemplo, que vai lá no hospital perseguir a pessoa, e se por acaso a pessoa tem a criança de um violador, ela resolve pôr para adoção, ainda assim é criticada. E aí aconteceu, foi agora uma atualização dessa história, que a Antônia Fontinelli, essa influenciadora, né, bolsonarista, bastante extremada também, ela foi processada pela Clara Castanho e perdeu o processo e foi condenada à cadeia. Eu quero ler para vocês a reportagem sobre isso e depois juntar com uma outra história para a gente entender algumas coisas envolvendo a ideia absurda de livre expressão irrestrita, que é uma ideia propagada por essas pessoas, né? E qual é o objetivo por trás disso, no final das contas. Então, uma reportagem da Folha de São Paulo, a manchete é: Antônia Fontinelli é condenada a 3 anos de prisão no caso Clara Castanho. Youtuber expôs doação de bebê da atriz, fruto de estupro, ela pode recorrer da condenação. A youtuber e influenciadora Antônia Fontinelli foi condenada a 3 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto pela exposição da gravidez da atriz Clara Castanho. As informações foram obtidas por Daniel Nascimento, colunista do jornal O Dia. A influenciadora Adriana Capaz, conhecida por Dri Paz, também foi condenada na mesma ação, mas com uma pena menor, de 1 ano e 6 meses em regime aberto. De acordo com o site Notícias da TV, ela deverá prestar serviços à comunidade e pagar 10 salários mínimos à atriz. As duas podem recorrer da condenação, e devem recorrer possivelmente, né? Vão recorrer. E ainda não se manifestaram publicamente. Daí a Folha de São Paulo entrou em contato com as influenciadoras e não obteve resposta até a publicação da reportagem. A assessoria da Clara Castanho disse que não comentaria o caso. Fontinelli não teve benefício de regime aberto por possuir outras anotações criminais por delitos contra a honra, segundo o jornal O Dia. A juíza teria citado ainda o desvio de caráter da youtuber. Isso é importante, né, mencionar. A sentença traça o histórico do caso, que aconteceu em 2022. Castanho afirma que se viu forçada a revelar publicamente que foi vítima de estupro após as influenciadoras e o jornalista Léo Dias revelarem sua gestação e posterior doação do bebê para adoção. A atriz já havia vencido Fontinelli na justiça anteriormente. Em 2023, uma decisão da juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Civil da Barra, definiu uma indenização à atriz em R$50 mil por danos morais. Em agosto deste ano, Dri Paz também foi condenada em primeira instância a pagar R$70 mil a Castanho por tê-la exposto em momentos de fragilidade. Então aqui você tem uma atualização de uma história que a gente mencionou aqui no canal, inclusive, né, sobre a Clara Castanho, sobre como a Fontinelli dobrou a aposta, resolveu não pedir desculpas, ou seja, agora vem a condenação e a Antônia Fontinelli, como eu falei, possivelmente vai recorrer dessa decisão, mas se perder no recurso, vai para a cadeia, vai presa, né? E aí, como menciona aqui na reportagem, ela só vai para a cadeia porque ela já tem um histórico de muitas condenações, de muitos processos por danos morais. Então, assim, é uma pessoa que usa a internet de maneira sistemática para difamar as pessoas, para caluniar as pessoas, ou seja, alguém que utiliza esse espaço aqui no qual nós estamos para perseguir pessoas, né? Então, assim, nesse caso, a juíza entendeu que há um desvio de caráter, segundo a reportagem aqui, da Fontinelli, de modo que ela não tem esses freios morais que regem a nossa convivência. Isso aqui tem tudo a ver com o tema do vídeo passado, né? Quando eu falei aqui sobre a internet, como a internet, ela, derruba certos bloqueios que a gente tem, bloqueios morais, bloqueios de comportamento, e que levam as pessoas a se comportarem como monstros na internet. Então, esse é um ponto importante porque, sob o pretexto de livre expressão, de, divulgar informação, não, estou aqui, sendo
sendo livre aqui e podendo divulgar aquilo que eu sei, com esse pretexto as pessoas cometem crimes e, nesse caso aqui, a Fontinelli vai pagar agora com prisão, né? Claro, se perder o recurso. E aí, para juntar com isso, né, para entender como funciona esse discurso barato de livre expressão e como ele é usado para outras finalidades, eu quero ouvir com vocês aqui um vídeo do Leandro Demory, jornalista do ICL Notícias, falando sobre o Elon Musk, porque o Elon Musk é outra figura, né? Um bilionário que usa o pretexto de livre expressão e está agora nesse enfrentamento contra instituições brasileiras, nesse caso o STF, com base nesse discurso de que ele não vai se sujeitar à censura do Brasil, que não vai se sujeitar à censura imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí o que acontece, e muita gente tem apontado isso, é que há outras decisões de outros países, como a Turquia, por exemplo, que o Elon Musk obedeceu sem qualquer tipo de, melindre. Há decisões de derrubar perfis lá de opositores políticos, às vezes, do regime, do sistema político de um país, e ele vai lá e obedece. Por quê? Por que ele faz isso em relação à Turquia, por exemplo, mas no Brasil ele criou todo um drama, toda uma novela, um espetáculozinho ridículo, ao ponto de o Twitter ter sido bloqueado no Brasil agora, nos últimos dias. Então, o Demory fala sobre isso e explica um contexto que está subjacente a essa história e que pode ajudar a ilustrar o que há realmente, ou o que pode haver realmente por trás dessa suposta defesa da livre expressão através das redes sociais. Vamos ouvir juntos aqui a fala do Demory e depois relacionar essas duas histórias e entender o contexto mais amplo. Então ouça. O que a gente tem aqui, Vivi, é um cara brincando de Deus. Os negócios do Elon Musk no Brasil, olha a gravidade do que foi tornado público ontem, um pedido, na verdade uma carta do Ministério da Defesa enviada para o Congresso Brasileiro em junho, tá? Eu quero somar isso aos negócios do Musk na Amazônia. Qual que é o lance do Musk? O Musk, ele tem essa Starlink para monitorar grandes áreas no mundo onde há jazidas minerais. Esse é o trabalho do Musk. Levar a internet para as escolas é o jeito bacana de ninguém se opor. Você é contra a internet nas escolas na Amazônia, Vivi? Não, né? Então o Musk vem para o Brasil, ele se reúne com o Bolsonaro, com o André Esteves do BTG, com o Fábio Faria, que era o ministro das Comunicações do Bolsonaro, que por acaso hoje trabalha no BTG. Ele é criticado no Brasil pelo ex-ministro da Justiça do governo Dilma lá, o Jobim, que por acaso é vice-presidente do BTG. Então nós temos aí, acho, César, uma relação de negócios funcionando nesse país. Não te parece uma questão? Eu estou dando aqui informações públicas, tá? Claro. Informações públicas. E o Musk falou o seguinte, olha, eu tenho um problema com as baterias do meu carro, porque eu preciso de um monte de minerais finos, né? Lítio, uma série de outras coisas. Isso custa caro. Está ficando cada vez mais difícil de achar. Boa parte da produção das baterias hoje está na mão dos chineses. Vamos lembrar que a BYD, que é a empresa que vende carro no Brasil elétrico hoje, ela começou fabricando baterias para a Tesla. E depois começou a fabricar carros e hoje concorre com a Tesla. O Musk tem um problema de mercado. Eu preciso mapear a Amazônia, na América Latina inteira, com os meus satélites. Como eu faço isso? Vamos, Bolsonaro, dar um godozinho aqui que a gente vai botar umas internet nas escolas? Aí eu boto meu satélite voar, eu deixo o negócio todo voando. E aí a coisa mais grave disso, César, foi o que veio à tona ontem. Um deputado do PL, bolsonarista, claro, para aumentar a confusão que está acontecendo no Brasil, divulgou que em junho o Ministério da Defesa mandou para o Congresso Brasileiro uma carta dizendo o seguinte, olha, se a Starlink, que é a empresa do Musk, parar de atuar no Brasil, a gente vai ter problema nas Forças Armadas. Por quê? Porque várias movimentações de tropas e de embarcações brasileiras dependem dos satélites do senhor Elon Musk. Então nós temos, César, qual a garantia que nós temos que hoje o Elon Musk não está com uma portinha por trás dos seus satélites, vendo, analisando, manipulando e eventualmente até vendendo informação de movimentação de tropas do exército brasileiro em território americano. Olha a loucura que o patriota do Bolsonaro fez. Demitiu? Exatamente. Ele é um militar, né? O Coronel Meira, você falou? Isso, não é exatamente, isso? Coronel Meira. Então, que bom que tá rolando toda essa quizumba. Atenção, governo Lula, esse contrato tem que ser encerrado amanhã. Você imagina a empresa privada, a gente não tem nenhum controle sobre isso. Todos os dados de movimentação de tropas na Amazônia, no mar, para salvar pessoas. A própria Ministério da Defesa falou, se precisar salvar alguém, as embarcações.
Uma empresa privada do Musk tá vendo movimentação de tropas de um exército estrangeiro. Isso é muito grave. Obrigado, viu, coronel, sei lá o que, patati patatá. Muito obrigado por divulgar essa informação, a gente precisava dela. Governo Lula, encerramento de contrato amanhã. Ah, mas não tem como fazer. Bom, o exército brasileiro se movimentava antes do Elon Musk existir, né? Então vocês criem aí um sistema brasileiro, bota satélite nosso, eu sei lá o que se faz. Olha o absurdo que a gente chegou. Aqui o que o Demory sugere, na verdade, que por trás desse papo, né, de fornecer internet barata ou gratuita, ou sei lá, o acesso nas escolas na Amazônia, por trás disso há um pretexto muito maior. E a gente, e não é raro a gente perceber como há uma discordância entre o discurso oficial de um político, por exemplo, e as práticas reais daquele político, ou um discurso oficial de um CEO de uma empresa, né, de uma corporação, e a prática real daquela empresa. Então, assim, esse descolamento entre fala e realidade é muito habitual. Então, a gente pode pressupor aqui, tanto nos dois casos, são bem distintos casos, né, um sobre um crime contra a honra e outro caso de um bilionário dono de uma rede social, que está usando essa rede social para corroer a democracia no Brasil, são casos distintos, mas que refletem essa discordância entre discurso e prática, e como o tema, né, a questão da livre expressão tem sido usada como pretexto para outras coisas, para cometer crimes, inclusive, como é o caso de crime contra a honra e um caso de descumprimento de ordens judiciais no Brasil, que se há discordância em relação a isso, usa-se os trâmites judiciais, né? Há uma decisão judicial lá da primeira instância, por exemplo, como no caso da Clara Castanho e da Fontinelli, se há uma discordância em relação à decisão, a Fontinelli vai lá, recorra, vá para os tribunais e tente reverter essa decisão com base nos argumentos legais plausíveis. Mas o Musk não quer fazer isso. O Musk está em discordância com decisões judiciais brasileiras e ele simplesmente acha que ele pode ignorar essas decisões, multas que são milionárias já nessa altura, né? Multas milionárias que foram agora impostas sobre a Starlink, ou seja, descumprimento de ordens do Musk no Twitter, levaram como consequência bloqueio de contas do Starlink, que é uma empresa do qual o Musk também é proprietário. Isso tem sido questionado porque aparentemente não é regular fazer isso, é uma empresa diferente da outra, né? São diferentes entidades jurídicas nesse caso, mas foi feito esse bloqueio. Então você tem aqui um bilionário que tem interesses que estão muito além de livre expressão, são interesses comerciais, são interesses de recursos, acesso a recursos. Isso também me parece óbvio, porque a gente fala aqui de um bilionário com uma empresa estimada em também muitos bilhões de dólares, e essa empresa tem competição. Então, você tem ali uma disputa que, em grande parte, tem a ver com dinheiro, e com acesso a recursos. Então, a denúncia feita pelo Demory é preocupante pra caramba, porque você fala aqui de acesso, né, a dados das Forças Armadas Brasileiras, por exemplo. Isso é uma coisa que é inconcebível. A situação toda é bizarra, mas o fato é que você tem um discurso oficial, que é o da defesa de livre expressão, mas na prática o negócio é bem mais complicado e leva a outras consequências. Eu quero ver de vocês aqui sobre esse tópico. Primeiro sobre o caso da Fontinelli e Clara Castanho, que agora pode ser que a Fontinelli vá presa porque é reincidente, né? É alguém que o tempo todo atacou pessoas, foi processada, perdeu alguns processos, se não me engano, para o Felipe Neto, ou seja, alguém que recorrentemente cometeu crimes contra a honra na internet, nas redes sociais. E isso aqui, como eu falei, tem a ver com o vídeo que eu fiz anteriormente sobre como esse ambiente que propicia esse tipo de comportamento, estimula ou derruba certos bloqueios morais que a gente possui na vida real e faz com que as pessoas se comportem de maneira quase como uma psicopata. Como é que você entende isso? E, por outro lado, a denúncia feita pelo Demory, que me parece muito grave mesmo, o que ele falou aqui sobre os interesses que o Musk teria no Brasil, que estão além de enfrentamento de livre expressão. É sério, isso aqui é uma bobagem completa, é conversinha para boi dormir, porque na verdade a gente sabe que há outros interesses muito mais profundos e que tem a ver com grana, no final das contas, né? Ele está usando a rede social dele para empreender uma guerra, que é uma guerra, em grande parte, para acesso a recursos, uma guerra comercial. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro da Nova Força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais.